Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui da Esparta. Estou junto com o Ulisses Neme, nosso CEO. Vamos falar sobre cotas. Tem o nosso FII infralistado, o Juro 11, sucesso, todo mundo já conhece ele. Mas ele tem algumas particularidades. A gente tem uma cota patrimonial, uma cota de mercado. Vamos explicar e deixar todo mundo na mesma página. O que é essa cota patrimonial? Beleza, vamos lá. Cota patrimonial todo mundo já conhece, não necessariamente com esse nome, né? Quando você vai investir num fundo qualquer de renda fixa, de ações multimercado, né? Você normalmente se aplica um valor, né? E aí transforma numa quantidade de cotas. E qual que é o número que se usa para transformar nessa quantidade de cotas? É a cota patrimonial. A cota patrimonial nada mais é do que o valor justo, né, por cota desse fundo. Então você calcula quanto que é o patrimônio líquido com o preço de cada um dos ativos, aí você vai lá e divide pela quantidade de cotas total do fundo, você vai chegar no valor por cota. Então assim, o valor por cota seria aquele que assim, se você pegar exatamente os ativos que compõem essa carteira, qual que é o preço deles? Qual que é o preço que eles estão sendo negociados, que é o conceito de marcação a mercado, né? Então pegar se tem uma ação, qual que é a ação, se tiver um título de renda fixa, qual que é o valor daquele título de renda fixa hoje, né? Quanto ele está sendo negociado no mercado. Isso a gente vai calcular quanto que é o patrimônio líquido, dividiu, tem a cota patrimonial. Legal. Então, num fundo com ativos líquidos, ou seja, num fundo que tem boas referências de preço para cada um dos ativos que compõem a carteira, né? Esse daí vai ser o que a gente chama de o valor justo para a cota. Excelente. E a cota de mercado, então? A cota de mercado, ela é o preço pelo qual está sendo negociada a cota na B3. Então, se você tem lá, vamos pegar o exemplo do Juro 11, né? Imagina que a cota patrimonial é R$102. E aí, quanto que você pode pagar na cota? Pô, se estiver negociando por 101, por 103, por 104, qualquer coisa assim que está próximo ali da cota patrimonial, parece uma boa referência de preço, né? Então, você vai negociar. Você pode comprar a cota por R$150? Poderia, mas assim, se a cota patrimonial tiver 102, faz sentido comprar por 150? Acho que não. Meio caro, né? Claro que assim, depende do tipo de fundo, né? Então, se você tiver um fundo, por exemplo, o Juro 11, que tem uma carteira que de fato a gente consegue medir qual que são os valores certinhos, então eu acho que a cota patrimonial do Juro 11, ela reflete de fato o valor justo dele. Então, assim, se você comprar em torno dessa cota patrimonial as suas cotas, acho que é razoável. Tá? Você acha que ela é justa porque só tem ativo muito líquido, porque tem ativos líquidos. Agora imagina o seguinte, imagina que tem ativo, assim, pegar o exemplo de um outro tipo de fundo que é bem comum, muita gente usa, que é o fundo imobiliário. De repente ele tem lá um imóvel dentro, você não sabe quanto que vale exatamente o imóvel. Tem lá um laudo que eles fazem, que fala quanto que é o valor de referência do imóvel, claro, mas às vezes tem assim, outros fatores, por exemplo, se o imóvel não está alugado, ou está com inquilino ruim, ou está com um inquilino muito bom, pode ser que isso afete o valor pelo qual os investidores estão dispostos a comprar, e daí pode ser maior ou menor. Então, assim, tem tipos de fundos, né, que eventualmente o patrimonial ele não tem ele não é uma referência tão rígida, mas se a gente pegar assim, fundos como, exemplo, o Juro 11, né, que é um fundo de renda fixa, tem ativos relativamente líquidos, com valor conhecido, bem definido, e que a gente consegue falar assim, afirmar com um grau razoável de convicção que eu acho que o valor justo da cota é em torno desse valor patrimonial. Assim, eu acho que não faz sentido você pagar, sei lá, 10, 20% de ágio, por exemplo. Assim como se tiver com um deságio muito grande, né? Imagina que a cota está negociando 10% abaixo do valor patrimonial. Acho que é uma baita oportunidade, eventualmente, para um investidor comprar. Maravilha. E aí, me conta o seguinte, final do mês, geralmente o Juro 11 paga o dividendo. Isso. Como que funciona esse ajuste? Por que diminui a cota? Me explica o processo prático disso. Então vamos lá, assim, imagina, a cota ela vai sendo, no caso do FII Infra, né, ele é um fundo de renda fixa, então ele tem a cota divulgada diariamente lá na CVM e no caso do Juro 11 a gente também divulga no nosso site diariamente. Então você tem a cota patrimonial, ela vai subindo lá a gente espera, né, que vai sempre subindo, né, então ela está sempre lá. Começou o mês de repente a R$100, depois vai para 100,5, depois 101, 101,5, qualquer coisa assim. Beleza, você tem quanto que é o valor que está acumulado dessa cota. Se a gente vai lá, imagina que ela está, só para exemplificar, imagina que a cota patrimonial está R$102, a gente chega e declara R$1 de dividendo, né, de distribuição de rendimento, que é o nome correto para esse, que a gente chama de dividendo, né? O que vai acontecer? Então, basicamente você vai ter R$1 a pagar e a cota que antes era 102, ela passa a ser 101. Então, assim, é normal que ela passe a ser negociada. Então, parece
se pegar um investidor desavisado, talvez ele fale assim, o preço da cota caiu, ontem estava 102, agora está 101. Né? De repente foi só porque pagou o rendimento, né? Então assim, e talvez nem tenha pago ainda, vai pagar lá no 10º dia útil do mês seguinte, mas já saiu do valor da cota, ou seja, já virou um contas a pagar, porque quem tinha as cotas naquela data com, né, que é o último dia do mês, né, vai receber o rendimento ali, esse R$1, por exemplo, que a gente tinha usado aqui, vai receber esse R$1 lá no 10º dia útil do mês seguinte. Então é sempre esperado que essa cota vai ajustando. Então na prática, vamos lá, sendo bem objetivo. Então, se a gente ao longo do tempo vai ficar sempre distribuindo os rendimentos, assim, sempre distribuindo o que tiver acima de R$100 para a cota meio que voltar sempre a R$100, então na prática o valor da cota de referência, o valor patrimonial do Juro 11 provavelmente vai estar sempre ali 100 e pouquinho, deve estar em torno desse valor. Então ele vai estar sempre mais ou menos nesse mesmo valor. E aí, conforme ele vai acumulando rendimentos, a gente vai distribuindo esses rendimentos para os investidores. Maravilha, acho que agora ficou bem claro. Assim espero, se sobrou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Boa, nosso youtuber. E eu vou deixar aqui também embaixo o nosso site, que tem todo dia a cota patrimonial atualizada para vocês conferirem e não pagarem muito caro pela cota do Juro 11 e nem, né, se estiver mais ou barato, aproveitarem a oportunidade. Vai que tem uma Black Friday por aí, né? Boa, obrigada, Ulisses. Valeu, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários aqui pra gente. Até mais.